Então por que várias pessoas oram e não acontece, e algumas pessoas oram e acontece? A pergunta que eu fiz é assim... porque Deus não é democrático, cara. Então é o seguinte, a minha justificativa matemática é que se no final de tudo vai acontecer, é a vontade de Deus, não justifica que eu fique orando e chorando e pedindo e subindo em monte e fazendo campanha. Tá bom, mas Jesus disse que nós devemos chegar até eles como o quê? Nos evangelhos, Jesus fala, as crianças foram até Cristo e eles tentaram impedir. Aí Jesus fala, não, deixe vir as crianças, porque é o reino de Deus e vocês têm que ser como elas. Cara, a minha filha tinha 1 ano e meio, ela tava aprendendo a falar. Eu tava no terraço da casa do meu pai. Você acredita que a minha filha pediu a lua? Irmão, veja isso. A minha filha acreditou que eu daria a lua pra ela. É possível dar a lua? Claro que não. E por que Jesus falou que eu tenho que chegar até ele como ela? É porque independentemente, primeiro, o relacionamento da oração não é interesseiro. Essa ideia de ficar... Essa ideia de pedir, você tem de prosperidade, pedir, irmão. dá-se-vos-á. Tudo que pedir em oração, crendo recebereis. E aí, como é que faz? Olha só, beleza. Tá. E aí o versículo fala isso. Né? Show. Você pedir, crendo, você vai receber. Tá, mas é o único versículo da Bíblia que fala de pedir e receber? ou tem todo um contexto? Cara, Jesus ensinou a forma como orar. O próprio Jesus, ele falou assim, ó, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja a vossa. Então, cara, se o cara começa a orar pedindo, ele entendeu tudo errado. Então, segundo Jesus, já começa a oração reconhecendo que Deus existe, que ele é soberano. E que seja feita a vontade dele. Pronto, e aí? Mas então, tudo que pedir em oração, crendo, recebereis, como é que a gente funciona? Aí porque o crente fala assim, não, se você não recebeu é porque você não teve fé. E João? João fala assim, se vocês pedirem a Deus, se vocês estiverem nele, é uma expressão assim, se tiver comunhão, se ele estiver em vocês, e se for da vontade dele, ele atende. O último é um motor de alguns cilindros. Primeiro, eu estou em Deus. Deus está em mim. Tem como a pessoa estar em Deus e Deus não está nela? Em que sentido? De a pessoa pedir e receber? Não. É nesse motor aí que você está falando. E outra coisa, outra coisa, tá? No relato, a pedir, recebe. Você já observou que Jesus curou pessoas que nem sequer pediram? Que nem pediram. E se não pediu, não teve fé. E eu acredito também que... acredito não, né? Teologicamente, Jesus estava andando e várias pessoas pediram também e ele não atendeu. Não, teve uma mulher que encostou na roupa dele. Isso, ou seja, ela nem pediu. Nem pediu. Mas aliás, ela pediu porque ela estava crendo, né? Mas ela encostou. Eu acredito que outras pessoas que estavam ali ao redor dele pediam e gritaram e ele passou direto. Vamos de hermenêutica então, que é onde eu queria chegar. Por que o movimento neopentecostal é uma desgraça? Tá. Vamos lá. Evangelho. Eu discordo que é biográfico. Sabe por quê? Porque não fala praticamente... O que nós temos antes dos 30 ao 33 isso aí. É o que aconteceu com 12, mas é só isso. Tanto que nasceu... É porque a gente tem uma lacuna, a gente tem uma barrigona aí de 20 anos. Vou colocar menos ainda, 15 anos. É porque a Bíblia não tinha interesse de mostrar o que Cristo fez até aí. Aí seria uma outra pergunta. É o Cristo público, isso, pregando, etc. Mas assim, a mesma coisa. Se eu te perguntar assim, o que Jesus estava fazendo dos 15 aos 30 anos? Não dá pra saber. E não dá pra saber. Aí é o silêncio bíblico. Aí apareceu evangélicos apócrifos. Potro Tiago. Isso. Aí falava que Jesus já curou uma rolinha que bateu. Enfim, beleza. Nag Hammadi também tem outros evangelhos lá, de Tomé e tudo mais. Tem evangelho de Maria, evangelho de Maria Madalena. Por isso que tem... Porrada de coisa. E outra coisa, e são textos que são datados da mesma época de textos canônicos. A gente tem que deixar claro isso. E aí a gente não entra no debate, mas eu deixo algo claro, né? Em meados do século II... que já tem o Novo Testamento, a Igreja Católica fala, porque a Igreja Católica, quem inventou Deus deu a Bíblia para os católicos. A Igreja Imperial nasce no século III, quando cessa aquela perseguição ferrenha, e no século V, que a Igreja Colonial se torna oficial do oficial. Que nem foi Constantino, igual todo mundo fala, foi Teodósio. Perfeito, Constantino é depois, certo? Não, Constantino primeiro descriminalizou o cristianismo, isso. Parou, cessou a perseguição. Teodósio, como era pequeno nessa época, com cessar de perseguir os cristãos, é aquele negócio, é crime você vender maconha. Então você não pode ficar, o pessoal vai vender escondido. Então hoje você não sabe, a gente que não mexe com isso, você não sabe quem vende maconha. Eu não acredito que Constantino se converteu de verdade. Não, também não. Porque ele falou que era apóstolo. Isso, aí é o seguinte, mas aí nós vamos entrar na apóstolo e não vamos entrar em outra briga, hein? Mas tudo bem. Aí é o seguinte, descriminalizou o cristianismo. Aí... Opa, então agora nós podemos vender maconha. Eu posso colocar na prateleira do supermercado. Com isso, mais pessoas vão ver a maconha e mais pessoas vão. Agora não é crime? Deixa eu experimentar. Então vai popularizar a difusão do cristianismo. Não
por que foi investido, mas porque agora não era crime mais, eu não precisava fazer E isso outra coisa, nas escuridão. E ressalta que houve uma doença no reinado de Constantino, e os cristãos que às vezes eram perseguidos, eles começaram o poder de unificação dos cristãos, curando, cuidando de enfermos. E outra coisa, já estava começando a perder para os bárbaros. Você sabe a história mais que eu. E aí o seguinte, só para concluir esse episódio aqui, que isso é história, isso aqui não é opinião. E aí, Teodósio, que seria o próximo imperador, era novo. Então Teodósio cresceu nessa cultura vendo o cristianismo florescer. Não como religião do império, mas como uma coisa livremente cultuada. Os cristãos pararam de ficar se escondendo para cultuar e poderiam cultuar e evangelizar livremente. Teodósio, criança, adolescente, jovem, era adolescente quando pegou o império, ele já era ele já estava vendo aquilo ali que era um negócio que na cabeça dele era legal. E família de Teodósio já era simpatizante ao cristianismo. O cristianismo já tinha sido descriminalizado por Constantino. Teodósio, vendo que era mais fácil lidar com cristãos do que com judeus, ele torna o cristianismo uma religião oficial do império. Muita gente acha que é o Constantino que tornou a religião. É Teodósio depois. Constantino só descriminalizou. E aí, o cristianismo, mas isso, Jesus já tinha morrido. Claro. O cristianismo começa isso a ter... é o quê? Século V? Isso é... Teodósio. É quarto, né? Que é 389 por aí. Então, no final isso. do século IV. Então, aí o cristianismo começa a ter investimento da coroa. Aí o cristianismo começa. Aí começa as grandes igrejas, as grandes catedrais, as grandes... Então, o que a gente tem... Olha o poder de manipulação da religião. Eu tô dizendo que toda religião manipula. Mas quando o Império Romano rui, a igreja não. E isso... Porque já estava... Porque a cultura já estava implantada. Então, assim... essa cronologia histórica que a gente tem que ter muito cuidado, e normalmente é o que eu falo, né? Como eu sou o entusiasta da história, eu falo assim, eu acho que as escolas dominicais, elas deveriam enfatizar alguns episódios da história disso, porque a gente tem muito conceito errado. Mas se você for numa escola bíblica da IPB, pra você ter ideia, a IPB tem uma das maiores universidades do Brasil, que é a Mackenzie. Se você vê aqui, você acha que um pastor da IPB, ele é ordenado pastor sem ficar 5 anos estudando? Então, assim, infelizmente, o que acontece? Guarda seu raciocínio. Eu sempre falo, quando eu manifesto as minhas ideias, muitos me tratam como herege se eu estivesse trazendo algo novo. Cara, quem trouxe algo novo foi o pentecostalismo e o neopentecostalismo. A primeira igreja evangélica do Brasil é presbiteriana. Mas enfim, voltando a essa questão do milagre. Cara, eu oro confiando que Deus pode me dar. Mas o motor, o cilindro da oração eu estou em Cristo, Ele está em mim, eu peço. Cara, pede e vocês receberão, se Deus quiser, a Bíblia não escolhe. É por isso que eu te falei. Evangelho biográfico, tá os 4. Mas quando você fala assim, o que pedires, crendo recebereis. Eu tenho um contexto explicando que esse pedir, para quem eu tô falando isso, é só para quem já tá dentro da vontade de Deus? Não é todo aquele que pedir, crendo receberá? Não. Deus não atende só cristão, não. Isso aí é muito importante, Não. Isso aí é muito importante. Cara, então, porque pra mim, eu também entendo assim. O milagre pode acontecer pra todo mundo. Claro que mesmo pode. Quem não é cristão. Claro que pode. Então tá vendo? Entendeu? Cara, você não precisa... Não é prerrogativa, não é... como é que fala? Determinado o milagre acontecer na sua vida por você ser cristão. Cara, você não percebeu que a maioria dos cristãos sofrem mais do que todo mundo? Não, então é isso que eu tô falando. Porque o cristão acha que só ele vai receber o milagre. Bota tua face no negócio. Você tá fugindo do microfone. Nossa, você vê aqui igual o assistente. Igual que esse hold. Jaqueta preta. Entendeu? Então o que acontece? Porque tem muita gente que acha que é isso aí. Que o ímpio não pode receber o milagre. Agostinho de Hipona, você sabe quem é? Sim. Agostinho de Hipona criou uma regra, chamada de a regra de ouro da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Para eu poder... Porque se eu interpreto a Bíblia com outros pressupostos, eu posso inventar o que eu quiser. E é o que acontece. É o que mais acontece. Exatamente. E outra coisa, o pentecostalismo hoje menos, por causa do neopentecostalismo, hoje no movimento neopentecostal, a experiência vale mais do que é o texto. Do que é o texto. Tá, o que os teólogos eles criaram para tentar barrar muito o ensino equivocado? Veja bem,
Você tem os evangélicos, eu acho que são históricos não biográficos. Inclusive, uma coisa que eu discordo daquele filósofo lá, daquele link que você me mandou, eu fiquei abismado, cara. Ele fala que não existe evidência de Jesus. Hoje as pessoas já duvidam da existência de Pitágoras, mas não do Cristo histórico. Não. Só pra pontuar isso aí, que é a minha área. Tá. Não, mas nesse sentido é a minha também, porque assim, eu tenho que estudar isso. Na verdade, o que acontece hoje, Felipe? Você duvida de Flávio José? Não. Não. Da existência dele? Do Cristo. Não, do relato de José sobre Cristo.